Mas aí você permaneceu lá. Trabalhou vendendo seu cloro, vendendo os detalhes lá do... Qual o nome? Hipoclorito. Hipoclorito, rapaz. Hipoclorito. Que é o cloro puro, né? Concentrado. Isso. Criando relacionamento com as pessoas, com certeza. Você tinha vários clientes recorrentes, né? Isso. Compravam sempre com você. Às vezes reclamava, pô, cadê meu cloro? Aí, perfeito, perfeito. Assim, quando tem um bom atendimento, as pessoas lembram mesmo. Isso mesmo. E depois você entrou no ramo do automóvel, mas você foi lavador de carros antes, né? Isso. Vamos lá, como é Então, que foi vamos essa lá. situação aí? Como você entrou Em para 2000 primeiro lavar o carro? Primeiro Isso. ali. Em, primeiro ali. em 2007 para 2008, eu estava fazendo vários biscates. Aí a minha prima, ela conhecia um lojista chamado André, saltar o nome dele. Eu acho que ele foi a pessoa que estendeu a mão para poder Sim. Me colocar nesse ramo, né? Onde hoje, honra, graças a isso Deus, aí. deu certo. E ela pediu uma oportunidade. Poxa, eu tenho um primo. Poxa, e trabalhava em Lava Jato. Trabalhei em Lava Jato também. E, pô, dá uma oportunidade para ele. Vinha pedindo, até que ele falou, faz o seguinte, pede para ele vir aqui. Pede para ele vir aqui conversar comigo e vou dar uma oportunidade para ele. Ela foi, me ligou, falando, pô, vem aqui, tal hora que eu vou te levar numa agência que você vai fazer a experiência lá. Eu falei, show de bola. E nesse dia, eu falei, pô, cara, eu trabalho no Lava Jato. Vou trabalhar numa agência. Lavando o carro, mas não tem... Tô tranquilão, Não tem mistério, porque... né? E eu vou ter oportunidade de crescimento. Eu sempre pensei nisso, nem criar raiz. E eu cheguei nesse dia lá, aí o cara pediu pra poder lavar um carro. O Lava Jato tinha uma maneira de lavar, porque é uma lavagem instantânea. Aspirar, rapidinho lavar e pronto. A agência de automóveis já é complicado, porque precisa de dar um polimento, Mais detalhes. precisa de mais detalhes. E quando eu limpei o primeiro carro, ele meio que... Pô, mano, tem certeza que tu trabalha em Lava Jato? Eu falei, pô, trabalho, irmão, mas pô, se tiver errado eu limpo de novo e tal. Porque existe o profissional da área, o limpador de carro, que profissional, ele desmonta o carro todo, enfim, e eu não era esse profissional. E, enfim, aí ele falou, não, cara, tá contratado, eu vou te dar uma oportunidade, o salário é X e o teu papel é só fazer isso. Eu mantinha os carros. Ele viu que eu não tinha qualidade para poder fazer o carro Uma higienização total, completo. assim, completa. Ele vou fazer essa higienização por fora e ele vai só manter. Falei, show, fui salão ali, contratado. no caso, isso. né? Então eu iniciei a minha vida lavando o carro em 2007 na Papalégua Veículos. Eu tenho o maior orgulho de falar. Papalégua, seu Andrade. Seu Você Andrade. um dia assistir esse podcast aqui, irmão, muito obrigado. Você foi um Aqui, ó, paizão. fala pra ele aqui nessa câmera. Seu aqui, ó. Andrade, você foi um paizão. Seu Andrade é o pai do Zezinho. Irmão, foi a pessoa que me deu a oportunidade. E graças a Deus, hoje a minha história, cara, ela passou nas suas mãos. Oh, parabéns. Comecei limpando o carro. Enfim, eu era um dos melhores limpadores de carro do Brasil. Eu me achava, cara, por mais que eu não... Que de fato eu não exercesse esse título, eu fazia o meu melhor. E, enfim, eu sempre, tudo que eu boto na minha mão, eu tento fazer o meu melhor. E um belo dia, eu tava na porta limpando o carro. E aí passou um cliente, eu fui falar, meu amigo, tudo bem? Lembro até hoje, cadete azul. Ele, poxa, esse cadete azul aí, amigo. Pô, encosta aí o carro, por gentileza. Fica à vontade. Eu com um paninho aqui debaixo No pescoço. no pescoço. Daqui a pouco ele desceu do carro e tal. Eu olhei para um lado para o outro, cadê o vendedor? Eu não achei o vendedor. Fui, abordei o cliente, não sabia preço, não sabia nada. Pedi para ele subir, que a loja ficava lá na parte de cima. Subiu, botei na sala, peguei a chave do carro com medo do cara assaltar o carro. Fiz o meu papel, mostrei o carro, o cliente foi embora. Beleza. Quando mais tarde o seu Andrade chega, eu fui e comentei. Pô, seu Andrade, viu um rapaz aí? Eu acho que ele ficou interessado, hein? Ele questionou os vendedores. Aí eu... Ih, queimei os vendedores, mano. Foi na inocência, né? O cara Você passou nem... rapidinho aqui e tal, desconversei, né? Foi na parte da tarde, quem volta? O cliente. O cliente. Aí o cliente me abordou. Nisso, o vendedor já estava. Saudosíssimo Nilson, inclusive, foi lá na loja lá comprar um carro com a gente lá. Nilson era o vendedor da época, amigaço meu. E foi me deu uma chamada. Poxa, mas quando for assim, pega o contato, pede pra poder desenrolar e tal. Eu falei, cara, desculpa. Enfim, o cliente voltou. E aí o cara falou assim, ó, só fecha se foi com ele, porque a única pessoa que me atendeu aqui muito bem foi ele. Eu fiquei meio sem graça, enfim, fiz minha primeira venda em parceria com o Nilson. Show de bola. Né? Nesse mês, cara, eu vendi 3 carros. A loja tinha por base vender 10 carros no mês, 9 carros. Você e no 70% mês... 70% do... eu vendi 30%, na verdade, eu vendi 3 carros. E na época, na inocência, não queria dinheiro, só queria ajudar. Enfim, o gerente da empresa veio me questionar o que aconteceu e tal, porque os vendedores ficaram com o pé atrás, porque, poxa, o Ramon vendeu, cara, vai queimar a gente. A gente estava onde? O seu Andrade
Enfim, ele veio e me fez uma proposta. Poxa, olha só, cara, tu leva jeito. Quer vir trabalhar vendendo não, cara? Vou te pagar X. Entrei em desespero, cara, porque eu via ele falando mal de vendedor. Pô, vendedor, meu irmão, dá mole, perde venda, isso, aquilo. E eu precisava levar o sustento para casa, que eu ganhava R$75 por semana. Rapaz. Desses R$75, 50 eu dava para minha mãe e pro meu pai, né, para poder ajudar dentro de casa. E os 25 enfim, gastava. Então eu falei assim, cara, tô limpando o carro tranquilão. Ganho meus 75 toda semana. Eu vou vir a vendedor pro seu Andrade ficar falando mal de risco, mim. né, na verdade. Não vou, enfim. Primeiro mês vendi 3, segundo mês vendi 2 ou 3, não lembro. No terceiro mês eu vendi 4 carros. Assim, pegando só a raspa. Aí o seu Andrade ficou doido comigo e falou assim, olha só, vou fazer o seguinte contigo. Tu ganha quanto? Quanto tu ganha, meu filho, por semana? Ele mesmo não sabia. Quanto pagava. Eu, R$75. Ele, quanto tu ganha? R$75? Vou fazer um negócio contigo, vou te dar 100. Tu não vai mais limpar carro, irmão. Tu vai botar tua cadeira ali sentada no meio da loja ali. Quando chegar um cliente, tu vai abordar. Por enquanto, você vai trazer para um vendedor, para outro vendedor e tal. Só quero que você faça isso. Show? Eu, pô, seu Andrade, não, se não der certo, vai me mandar embora. Eu preciso desse emprego, faz isso não. Ele, chama teu pai aqui. Eu falei, não, seu Andrade, chama teu pai aqui, rapaz. Vai por mim e tal. Porque ele via esse meu sentimento de ajudar dentro de casa, né? Dentro de casa. Aí, enfim, eu fui resistente uma semana. Na outra semana, ele foi meio que me obrigou a fazer o seguinte, não. Se você não der certo, eu te volto para limpar carro. Mas você vai ganhar fixo para ficar sentadinho em R$100. Aí eu... Era o fixo mais a comissão se você vender. Isso. Não, a gente nem falou de... Porque eu achei que eu não ia vender. Uhum. Eu falei assim, cara, depois que eu entrar para venda, eu não vou vender não, eu tô dando sorte. Eu achava que era sorte. Aí eu falei, sabe de uma coisa, mano? R$75 fico no sol, limpando o carro para cima e para baixo. E eu vou ganhar 100 pra ficar sentado. Ah, irmão, vou aproveitar a oportunidade. Ele falou que se não der certo, ele me volta para limpador de carro. No terceiro mês. Então eu falo hoje que eu fui o melhor preparador de carro. E por 3 meses só. Tive a oportunidade de 3 meses ser a pessoa que ficou responsável. Recebeu a bola de ouro a bola de ouro do limpador de carro. Cara, vim para vendedor. No primeiro mês eu comecei a vender 5, 6 carros e começar a me destacar. Porque, cara, eu acho que o ser humano, quando às vezes ele tem uma oportunidade... Real, exemplo, você vem de baixo. Às vezes você não teve uma oportunidade. Uhum. Eu acho que todo ser humano, quando ele tem uma oportunidade real de mudar a tua história, mudar a tua vida, que pra mim eu ganhava R$75. Pô, tinha mês que eu ganhava R$500. Naquela época, eu era rico, me sentia rico. Eu falava assim, cara, hoje eu fico pensando, cara, quantas pessoas às vezes têm a oportunidade, mas não tem esse sentimento de abraçar, de avançar. Exatamente. E aí eu iniciei a minha vida como vendedor de automóveis. E graças a Deus eu sempre fui destaque em todas as lojas que eu passei. Não foram muitas, mas algumas que eu passei eu sempre fui destaque. Aí o seu Andrade, ele era dono da Papalégua. O filho dele, o Zezinho, amigaço também, ele tinha na época a Motorhance, que era a loja, o xodozinho de todo mundo. Lá só tinha os cascavel, lá só tinha os vendedores nato, só os brabo. E eu nunca me via, pô, não tem condições de eu trabalhar na Motorhance. Esquece, lá só tem elite. Só tem elite. Aí eu comecei a vender 10 carros no mês, 9 carros no mês. Aí o Zezinho fez a proposta pro seu Andrade. Poxa, deixa o Ramon vir pra cá. Eu vou pagar um percentual do que ele vender. De comissão pra você. Se ele vender um carro lá, eu te dou R$1.000 na época. Enfim, não lembro. Porque lá tava precisando de vendedor e eu comecei a me destacar. Aí foi quando eu fui lá pra Motorhance, irmão, Passou um aperto lá. Porque lá os caras tinham, irmão, sentimento de águia. Exemplo, chegava um cliente na porta, eu ia atender, fala, seu José. Aí eu, cara, é o cliente do... Antes de você chegar, o cara fala... É o cliente do fulano. E no final não era nem o nome do cara. Não era, cara. Ou seja, eu comecei a ter as expertise, né? Falei, cara, primeiro mês vendi 1, 2 carros. Falei, cara... Então, beleza, esse é o jogo. Esse é o jogo. Então, vou me adaptar ao jogo. E no segundo mês, logo, eu já consegui entrar no meio deles lá. Não, mas é assim, eu tinha até uma experiência que... Eu lembro que quando eu comecei a usar barba, né? Aí até o rapaz do marketing começou a fazer assim, Júlio Barbudo de óculos. Eu mandava até essa figurinha para os clientes para eles me chamarem na porta da loja. Na minha época já tinha WhatsApp, na sua época eu não tinha WhatsApp ainda, quando você iniciou. Cara, se eu não fizesse isso, tinha outros barbudos na loja... que ou falavam que minha avó morreu, que minha mãe morreu, qualquer coisa, ou então falavam, não, eu sou o Júlio, e se passava por isso. Aí eu já tive até uma experiência dessa forma. O cliente chegou na loja, tô procurando aqui o Júlio Barbudo de óculos. Aí o camarada, não, sou eu, tenho barba, mas você não tem óculos. Aí, deixa eu procurar o Júlio aqui. Entrou aí, veio e comprou comigo. Mas se você não for
for o águia, né? Vou deixar, o pessoal te passa pra trás, filho. Esquece. Naquela Você época... morreu na hora, você morreu. Ah, ele se desligou ontem. Não, ele tava falando comigo agora, meio-dia aí. Não, ele saiu pra resolver um problema. Vem aqui comigo. Você nem percebe que você perdeu depois o cliente. E naquela época, até ligar, se fingir por cliente pra poder fazer Faz o seguinte, vê a quilometragem daquele carro lá. Pra mim, eu corria lá atrás pra poder pegar a quilometragem. E daqui a pouco, quando eu ia ver, o vendedor pegava um cliente na porta. Caraca, desse nível, eu não cara, nessa época, na minha época não era assim, não. Era só, cara, meu irmão, águia. E foi bom, cara, porque na vida tudo é um aprendizado. Vai te treinando. Cara, eu tenho uma filosofia seguinte, cara. Existe um copo. E a tua vida, você tem que enxergar aquele copo. Acredito que talvez existe duas percepções. Do copo meio cheio e do copo meio vazio. Eu sempre levei na minha vida eu enxergar a vida com a percepção do copo meio cheio, porque é fácil, cara, a gente reclamar, eu poderia muito bem desistir. Pô, aqui não dá não, só tem sacana, só tem gente que tá querendo me sacanear. Eu não, falei, é assim, então eu vou aprender a jogar esse jogo aqui de uma forma honesta, não vou fazer, pelo contrário, eu me fingia de doido para poder conseguir. Poxa, tô te chamando lá atrás, daqui a pouco eu vou. Show de bola, fica tranquilo. Minha vida tá tranquilão, vou ficar aqui no sol. Beleza, eu comecei a me adaptar e graças a Deus eu comecei a ter a minha história um pouco... Eu tenho orgulho da minha história, cara, porque hoje você ser um vendedor e você passar por diversas empresas e você por diversas empresas ter o mesmo resultado, eu acho que não é algo comum. Não é algo comum. Não é algo comum. Tem vários profissionais que passam hoje pela minha empresa, às vezes foram bem em uma determinada empresa e às vezes vem para mim e não é bem. Ou às vezes passou pela minha empresa, teve uma desenvoltura boa e às vezes vai para uma outra loja e não performa assim, de uma forma bacana. Então hoje o que eu mais me orgulho é que eu sempre consegui me adaptar bem, né, às empresas, conhecer, na verdade, entender a filosofia da empresa. Cada e tentar... dono, cada gerente, Isso cada aí. Processo de venda diferente, ou cada colega de trabalho, né, diferente, que você tem que se adaptar ali para ter o resultado. No Isso final aí. das contas, tudo é venda. As contas tudo é venda. Mas eu também eu tenho essa percepção porque eu conheço muitos vendedores de carreira em 10 anos de uma loja só, 5 anos de uma loja só. Às vezes ele sai para fazer alguma experiência, não dá certo, porque ele se sentou naquela zona de conforto dele, se acomodou, e ele entende, às vezes, a linguagem do dono, a linguagem do gerente, a linguagem, como funciona o ecossistema da empresa, e só consegue performar ali, mas não consegue performar em desafios diferentes. Aí volta. Eu tenho na minha cabeça, claro, não vou falar nomes aqui, mas eu tenho na minha cabeça no mínimo uns 5 aí que são de carreira. São de carreira, mas só dá certo naquela loja. Ou se até pode dar certo até em outra. Mas o perfil tem que ser muito parecido com a loja anterior. Tem que ser muito parecido. É exatamente isso. E tu tem 5, eu tenho mais de 10 para poder falar. Claro, a sua experiência é bem maior.